Bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao meu canal Expandir. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre um trecho do livro que eu acabei, por sincronicidade, atraindo ali na praia com um amigo que eu conheci hoje. Bem legal. Pessoal, esse trabalho é incrível, né? Porque a gente atrai por ressonância aquilo que a gente vibra, né? Como eu já venho comentando aqui com vocês. Então, eu diversas vezes, né, na minha vida eu começo a atrair situações das quais eu estou vibrando no momento. Ou um conjunto de informação já no meu campo, né? Então, o que que acontece? Eu tava ali fazendo as fotos e conheci um menino que ele é fotógrafo. Não é fotógrafo, ele trabalha com marketing e ele se ofereceu para fazer umas fotos minhas. Nessa conversa que a gente sentou tomar um café, ele já me mostrou o livro O Alquimista, né? Então foi muito legal, porque batia toda a sincronicidade com o que eu tava falando pra ele e a gente começou a se entender ali na conversa e tal. Foi muito legal. E a gente resolveu abrir um trecho do livro, né? Um trechinho ali que falava, a gente fez assim, ó, o seguinte, por escolha e destino. Eu falei, vamos escolher uma parte aleatória. Daí ele fez assim com o livro, ó, tipo, e eu coloquei o dedo ali e caiu numa página. Bem aleatório, mas sincronístico, né? E daí a gente ia encaixar com o nosso momento. Como é que foi? Foi um trecho muito interessante do qual dizia assim, algo parecido, né? Só os que persistem conseguem encontrar e decifrar os códigos. O que queria falar disso? Falava de duas pessoas que uma lia muito livros, e a outra tinha várias vivências. E os dois se trocavam experiências ali, falando que um falava pro outro assim, por que você não lê mais livro? Que assim você vai conseguir despertar e expandir, você vai conseguir ler esses códigos. E o outro falava, por que você não vive mais ao invés de ficar só lendo? Vai vivenciar, vai viver, vai expandir. E nesse momento eu comentei com ele e falei assim, as duas formas são importantes na nossa vida, né? Tanto as vivências quanto os livros, né? As novas informações. Então, independente das duas, é uma junção, né? As duas contêm informações para o nosso campo, né? As duas contêm aí nova expansão, nova consciência do que é isto ou do que é aquilo, né? Vamos dizer assim. Então, tanto o livro quanto as vivências, elas agregam um conteúdo de informação no nosso inconsciente, subconsciente e reprograma aí uma nova vivência. E esses códigos que eles falam ali no trecho do livro seria decifrar, para mim, né, na minha visão quântica, seria decifrar parábolas, você lendo, pegando situações para seguir na evolução, né, no nosso despertar, a expandir. Ele falava também das esmeraldas, onde estava todo o segredo, onde dizia nas esmeraldas a fórmula das coisas, né? De todas as coisas, de tudo que de tudo que existe, do nosso todo, né? Então, eu achei bem interessante. Eu não cheguei a ler O Alquimista, mas eu conheço. E aí, tipo, ele fala muito sobre a energia, ele fala muito sobre física quântica. E fala muito sobre as experiências. Então eu encontrei aquele menino ali, ele já tirou da mochila aquele livro e a gente já se conectou com fotos e a gente já se conectou com a física quântica e ele já me falou um padrão de uma visão de mundo dele bem interessante, da qual ele formula diversas consciências. Não, ele não chamou de consciência, mas ele chamou de campo ali, eu não sei falar agora o nome que ele usou, mas ele usou como se fosse a mente dele. Ele trazia diversas consciências, tanto de professores quanto de livros. Vamos dar exemplo aqui da Lucilena Galvão, né? Então ele colocava a consciência dela, colocava a consciência de um outro mentor que ele gosta para prosperar financeiramente e usava aquela mentalidade para aplicar no dia a dia, né? E isso, ele não está usando a pessoa, ele está usando a consciência daquela pessoa com a consciência dele, né? Vamos dizer assim. Então é muito incrível. E eu falei pra ele justamente o trabalho que eu faço e os meus estudos também. São uma onda, né, vibracional e que vai nos conectando ali através da nossa sinapse e informações novas para o nosso inconsciente, né? E subconsciente, né? Formatando aí um novo campo vibracional, né, pessoal? Então essa foi a sincronicidade hoje, minha 6 da manhã, tá? Começamos assim o dia já. Ganhei fotos de presente, ganhei a indicação do livro, ganhei um amigo legal. Então, ressonância, né, pessoal? Ressonância aí.
E não só assim, é todo dia uma sincronicidade. Todo dia eu encontro alguém legal, ou seja no surf, ou seja no livro, ou seja em qualquer tipo de trabalho que eu esteja fazendo. Isso é um campo vibratório. Isso é um campo eletromagnético, né? Que eu costumo falar. Então é aos poucos, né, que a gente vai aprendendo. É aos poucos que a gente vai filtrando pessoas, situações. O que a gente atrai, né? Por ressonância, por frequência vibratória. E bom ou ruim é um aprendizado, né, pessoal? Então a gente vai também manifestar situações, às vezes desagradáveis, para nos mostrar nossa sombra. Nossa sombra. Eu tive um diálogo com ele hoje bem interessante. Que eu tava contando das minhas catarses, né? Que eu tive no ano passado, 2 bem fortes, bem significativas, que fizeram dar play aqui nesse canal novamente. Então, o bom ou o ruim? Como que você quer enxergar, né? Crise barra oportunidade. Então, foi uma oportunidade de eu estar aqui passando para vocês as coisas que eu sei. As coisas que até hoje Kátia sabe com um núcleo de informação, né? Então, não cabe aqui nós a se espelhar. Você vai se espelhar natural, mas você pega o que ressoa com você. Porque são anos de vivências que você tem. Você tem uma idade, eu tenho outra. Eu tenho um conteúdo, você tem outro. E tá tudo certo. A gente se encontra por vibração, por padrão, né? Ondulatório. Então, a gente dá o que a gente pode naquele momento e você pega o que você consegue interpretar. Certo? Então, a gente também falou de consciências, de níveis ali de interpretação de uma mesma palavra. Ele fez um comentário legal também, que já dá para nós trazer aqui para explicar para vocês exemplos, porque eu acho que exemplos fica bem mais claro, né? Ele falou assim, ó, tem palavras que eu não entendo. Tem meios do Kybalion, a gente estava falando do livro Kybalion. Então, ele falou, tem fórmulas ali que eu não entendo, que eu não compreendo. E que fica difícil de eu entender, tá muito técnico o termo usado no livro O Kybalion. E eu falei para ele o seguinte, que é um dos estudos também. Toda informação que você repetir, ela e várias vezes você aprende. No primeiro momento você não vai entender o que significa a palavra, mas com o dar do tempo você vai mantendo um padrão ali, você vai aprendendo por diversas vezes e você vai se acostumando e aprendendo por ressonância, pela sua própria sinapse. Então, eu dei o exemplo de entropia psíquica, uma palavra bem difícil da física quântica, que quem não conhece não sabe o que é entropia psíquica. Eu também não sabia quando eu ouvi a primeira vez. Então, teve constância, teve 6 anos de estudo para mim pegar direitinho o que é entropia psíquica. Porque você vai ligando nichos, né, para entender o que é a entropia psíquica. Primeiro você tem que saber que existe uma ordem no universo e que existe um caos. Essa entropia tende ao caos, a formular pensamentos, levar para o caos se você não organizar eles, se você não botar ordem neles. Então, num vídeo de larga escala para ensinar, entropia psíquica, a pessoa escuta aquilo ali e não entende nada. E daí a mente racional já quer travar, ela não quer aprender mais nada, ela quer saber o que é entropia psíquica e fica ali martelando, martelando, martelando. Foi o que ele falou. Aquilo parece inglês para mim. Eu falei, calma, quanto mais você repetir o assunto, mais você vai entender a mecânica da coisa, entendeu? Então, física quântica é difícil? É uma linguagem que a gente não sabe? Sim, porque se soubesse, já teria expandido, né? Então, expandir, você vai levar um tempo para aprender. Eu trouxe diversos conteúdos aqui da nossa conversa hoje lá, que é muitas dúvidas, né, que a gente tem, e eu tirei as minhas com ele, aprendi também muitas coisas legais, e o que mais me deixou feliz foi a sincronicidade, né? Não tem como duvidar, não tem, para mim tá esclarecidíssimo. Vem o padrão de resistência no meu mental, vem a entropia. Eu acordo às vezes de manhã com entropia psíquica, querendo me levar para o caos. Por pouco tempo, né? Porque eu já dou os comandos, já dou os códigos certos e você é próspera, você é abundante, não existe outra coisa. Não existe outra coisa para mim. Certo? Não existe outra coisa. Só existe eu organizar os meus pensamentos e trazer eles para a ordem, para o eixo. Então, quando a entropia vem, eu já observo, faço a autoanálise, observo e trago eles para o hoje, para o presente, para a minha abundância. Tudo que eu não tenho já existe, já é dentro de mim. Se não está materializado é porque foram anos de pensamentos péssimos ou ruins. Ou ao contrário do que eu desejo. Hoje eu puxo a minha mente
para o eixo e para pensar positivo, independente do que for. Uma hora chega. Há 7 anos atrás, o que eu queria chegou hoje. Entende? Então, e assim sucessivamente. É uma ordem. Tudo é mental. Isso aqui é só uma decodificação do que você tem dentro do seu mental, certo? Fica aqui esse trecho das sincronicidades, entendendo melhor a mecânica da coisa. E eu agradeço muito vocês aqui. Tô me aprimorando cada vez mais, com a ajuda aí da minha consciência maior, me conectando com o todo, com a centelha divina, que é o que faz sentido pra minha vida hoje e sempre. Pra mim não vai sair disso, só existem camadas, né, de expansão. Visões de mundos diferentes que vão aparecer durante toda a minha trajetória. E o meu objetivo aqui é trazer pra vocês conhecimento, né, e vivências. Livros e vivências, que nem foi mencionado ali do livro Alquimista. Um beijão e ótimo dia!